O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, é sexta-feira e o FPR Notícias de hoje está começando. A Universidade Federal do Paraná concedeu na última quarta-feira uma coletiva à imprensa para tratar das notícias veiculadas por 5 jornais sobre convênios firmados pela UFPR. O reitor Zaque Akel Sobrinho e outros representantes de instâncias da UFPR responderam perguntas dos jornalistas. O reitor afirmou que a Universidade Federal do Paraná recebeu com surpresa e indignação as reportagens veiculadas sob o tema Universidades S.A. Essas aparentes denúncias, né, que foram colocadas, para nós são interpretadas mais como um certo desconhecimento de algumas das normas de funcionamento da universidade, de alguns aspectos legais, talvez por falta de informações adequadas, mas que nós, como instituição, sempre temos o dever de informar. Estamos aqui como uma instituição pública, prestando contas à sociedade paranaense, para que reste restabelecida a verdade dos fatos, e não as versões que foram publicadas, preservando a imagem pública da Universidade Federal do Paraná, centenária, tradicional, respeitada em todo o nosso estado, com uma trajetória que orgulha o povo do nosso Paraná, resguardar também as nossas fundações de apoio, tanto a FUPAR quanto a FUPEF, porque neste momento parecem também haver restrições ao funcionamento de fundações de apoio, e, sobretudo, a nossa comunidade de pesquisadores, que infelizmente sofreu um linchamento moral nesse processo. O reitor realizou, juntamente com a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças e com a Procuradoria Federal, uma análise criteriosa de tudo o que foi noticiado e questionou o momento escolhido para a publicação das reportagens. Por uma infeliz coincidência, a divulgação dessas matérias em nível nacional se deu no dia em que havia manifestações populares que indicavam a ânsia dos brasileiros por ética, pelo fim da corrupção, por movimentos aos quais acabamos sendo associados. Porque quando se faz denúncias misturando uma coisa com outra, para ser explícito, não é? Projetos de cooperação técnica de nossa universidade com a Petrobras, né, com órgãos públicos como o DENIT e até com a COPEL, parece que se misturam coisas que não são misturáveis. E é isso que a gente quer deixar muito claro hoje. Segundo o reitor, os argumentos apresentados pelas reportagens não revelam irregularidades nos convênios entre a UFPR, DENIT, Petrobras e COPEL. Todos estão de acordo com a lei e passaram pelos controles contínuos internos da UFPR e também externos. Os convênios seriam uma forma da universidade contribuir na solução de problemas da sociedade. Nós entendemos que devemos interagir com todos os segmentos da sociedade, dos mais desvalidos e necessitados até o setor produtivo. Que nós estamos aqui como uma grande reserva técnica do nosso país, que já contribuiu em décadas passadas, desde a concepção da COPEL, da Sanepar, do cálculo de Itaipu, de todas as grandes obras e conquistas do povo paranaense, e fazemos hoje. Quando estávamos, ano passado, o professor Veiga aqui presente, estávamos discutindo a questão do mar territorial e a demarcação desse mar territorial sendo contestada, um estudo feito gratuitamente pela Universidade Federal do Paraná. Os convênios firmados entre a UFPR por meio do ITTI, o Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura, e o DENIT foram feitos por meio de termos de cooperação técnica previstos na lei. Quando eu contrato alguém para me prestar um serviço, essa pessoa entrega o serviço e acabou a relação. Eu pago por aquilo, estou satisfeito. Quando se fazem termos de cooperação técnica, pressupõe um esforço conjugado, pressupõe uma criação de novas tecnologias, desenvolvimento de novas metodologias, produtos acadêmicos irrefutáveis, como essa amostra que nós colocamos aqui para vocês terem acesso depois se quiserem, onde há dissertações de mestrado,
teses de doutorado, relatórios de pesquisa, artigos publicados, livros publicados, novas tecnologias e metodologias que são disponibilizadas para a sociedade, um desenvolvimento, inclusive, de equipes no parceiro, não é? Muitas vezes nossos professores levam a esses parceiros novas tecnologias, eles também têm equipes técnicas que muitas vezes aportam conhecimento nos projetos, por isso é uma cooperação técnica. O reitor explica que, ao contrário do que afirmam as reportagens, a universidade não foi usada pelo DENIT para driblar licitações. E quando se fala na questão de fazermos isso através de convênio, é plenamente legal, gente. É plenamente legal, é previsto em lei. Não há nada que diga que tem que ser uma licitação. O questionamento se faz porque talvez esteja no momento de se fazer muitos questionamentos do funcionamento da nossa máquina pública. Mas aqui na Federal do Paraná nós estamos absolutamente tranquilos. E se alguém tem que responder por essa forma de contratação, são aqueles que fazem as parcerias conosco. A resposta que eu li do DENIT é plenamente satisfatória. Ali eles mencionam que, inclusive, eles fazem com inúmeras universidades no Brasil, até citam várias. As reportagens também questionaram os aditivos de alguns projetos. De acordo com o reitor, todos foram realizados dentro do que determina a lei. E esses convênios, se usou a expressão aditivos milionários, não é? Isso choca, porque parece que a gente faz um convênio pequenininho, passa ele por baixo da cerca e depois faz um grandão. Não é isso. É só olhar para o direito e saber, apesar da opinião, eu li a opinião contrária de uma advogada citada, que deveria haver limites para aditivos em convênios. Pois bem, a doutora Albertina pode depois confirmar que em convênios é permitido, desde que não se mude o objeto, fazer aditivos, porque existe até um dinamismo naquela relação. Muitas vezes o projeto inicial tinha um escopo e um desenho, e durante a sua realização surgem outras tarefas adicionais naquele objeto central. E aí pode-se aditivar, sim. O reitor também esclareceu as contratações de serviços complementares ou de apoio. Foi falado sobre um termo absolutamente equivocado, diga-se de passagem, absolutamente equivocado, a questão de terceirização. O que a universidade faz em muitos desses projetos é contratação de atividades de apoio ou de atividades complementares. Por quê? Porque as atividades meio, muitas vezes, precisam ser contratadas para prestadores locais de serviço. Mas o núcleo do objeto, é assim que a lei se refere, o núcleo do objeto é sob responsabilidade da UFPR, da Universidade Federal do Paraná. Já no que diz respeito à Petrobras e à Copel, os valores recebidos pela UFPR são verbas específicas do orçamento destas empresas, que devem, por lei, ser destinados à pesquisa. Os valores podem ser disputados por universidades de todo o país por meio de editais. Isso é feito através de editais, são os chamamentos que se fazem às universidades. Nós, a tecnológica, as estaduais, vamos disputar esses recursos para trazer para os nossos laboratórios, para comprar mais equipamentos, para melhorar as nossas condições de infraestrutura de pesquisa. As reportagens também questionaram os valores das bolsas pagas aos professores e apresentaram uma lista com 18 que manteriam bolsas em mais de um projeto. Eu ontem recebi uma pesquisadora que estava destroçada, porque o nome dela apareceu com uma soma de R$36 mil que ela teria recebido em 5 anos de trabalho. Não é o caso nem de se fazer uma conta dividido por 60, para ver quanto dá por mês, mas essa professora recebeu bolsas de R$1.500 em 12 parcelas em 2 projetos. Esse foi o ganho milionário dessa professora, que teve seu nome exposto, estava extremamente envergonhada, embaraçada com a situação, e em prantos, porque ela tem um nome construído por muitas décadas aqui dentro. O tempo de dedicação dos professores e os valores das bolsas estão de acordo com as normas da universidade. Nós temos como teto o teto constitucional. Hoje,
R$ 33.763 por mês. Isto é o limite que qualquer servidor público pode receber. Há um limite de horas, inclusive, para a participação dos nossos docentes em projetos, horas semanais e horas anuais, para que ele continue fazendo ensino, pesquisa, extensão, e não vá só fazer complementação salarial. E isso é controlado na universidade pelo departamento, pelo setor, que são as unidades onde o professor está. Ele assina um termo de compromisso de que ele vai respeitar os limites impostos em lei e ele será responsabilizado caso extrapole esses limites. O reitor explicou aos jornalistas o procedimento de tramitação de um termo de relacionamento entre a universidade e potenciais parceiros. Primeiro, o departamento analisa. Depois é a vez do Conselho Setorial apreciar. De lá, o projeto segue para a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Na sequência, o Conselho de Planejamento e Administração, o COPLAD, faz a análise. O COPLAD é formado por professores de várias áreas, técnico-administrativos, alunos e comunidade externa. Por fim, um fiscal é indicado para acompanhar toda a atividade de perto. Durante todo este processo, o projeto passa por alterações para se adequar às normas da universidade. O que a reitoria assina é porque foi aprovado em todas as instâncias, tem um parecer da Procuradoria Federal que aprova aquilo que aconteça, e mesmo porque o parecer também é opinativo, o gestor tem a capacidade, eventualmente, até de decidir diferente e assumir os ônus disso, mas tudo aquilo que nós assinamos tem que ter o revestimento legal. A UFPR vai formalizar um pedido de direito de resposta aos 5 veículos responsáveis pelas reportagens. Vamos pedir também que se faça uma correção dos equívocos, né? Eu acho que, diante à luz desses fatos todos que estamos hoje expondo a todos vocês, nós vamos pedir que se façam as devidas correções. É impossível mantermos informações que denigrem a imagem da universidade, que não contribuem, né, para uma melhor gestão pública. Nós somos grandes defensores da ética, da moralidade e da legislação. A universidade vai encaminhar ao MEC os esclarecimentos sobre o que foi divulgado. Nós estaremos prestando esses mesmos esclarecimentos com toda a tranquilidade, sabendo que estamos no caminho correto, que nossa universidade não tem nada a esconder e que aqui é uma casa da ciência, do saber, da inclusão social, é um espaço de formação de uma nova geração que precisa saber que está num ambiente saudável, num ambiente ético, que continuamos a reserva moral do nosso Estado. A indicação ao cargo de ministro do STF do professor de Direito Civil aqui da UFPR, Luiz Edson Fachin, deixou alunos e professores do curso bastante contentes. A UFPR TV ouviu as impressões do diretor do setor de Ciências Jurídicas da universidade e do secretário do Centro Acadêmico de Direito. Confira. É um sentimento de alegria e é um sentimento de orgulho. Alegria porque nós torcemos muito pelo Fachin, porque nós temos a maior estima pelo professor Fachin, que é tão importante para nós aqui dentro dos cursos de Direito. E de orgulho, naturalmente, porque é uma marca, é um ganho simbólico que o nosso curso de Direito tem e que a nossa universidade tem, de ter um professor daqui indicado ao Supremo Tribunal Federal. A bem da verdade, nós tínhamos 2 professores nossos que estavam indicados para essa vaga. O Fachin, seu professor indicado pela Presidenta da República, para nós, então, é uma grande vitória, é um ganho simbólico. É uma alegria, a nossa Faculdade de Direito está em festa. Ou seja, profissionalmente, eu acho que a Presidenta da República não poderia ter escolhido um nome mais acertado e, pelo que vejo, de fato, a repercussão no meio jurídico é unânime. O professor Fachin é um jurista melhor preparado, nessa altura, para ocupar essa vaga do Supremo Tribunal Federal. Foi uma grande festa para todos nós, uma honra para o Centro Acadêmico, para a faculdade. O professor Fachin é um dos professores mais queridos pelos alunos, seja pelo grande respeito que ele tem enquanto professor, enquanto jurista, mas também pela pessoa ótima que ele é com os alunos, é um grande nome do direito, mas que tem também assim um cuidado muito especial, uma gentileza com os alunos, que é algo às vezes raro de se ver no nosso mundo, e o professor Fachin, mesmo sendo esse grande nome, se importa muito também com a sala de aula e com os alunos. Então, o professor Fachin já tem
uma carreira consolidada, um nome, várias obras jurídicas de relevância produzida. E então é certeza que será um grande ministro. Ele é um dos grandes nomes do direito civil, um dos pioneiros do estudo do direito privado constitucional. É respeitado, inclusive, muito pelo STF, por todos da sua área. Não se tem dúvidas de que fará uma boa atuação e que vai honrar muito a nossa faculdade. Em breve, o campus avançado em Jandaia do Sul terá novas instalações. A previsão é de que em 2016 a primeira fase já esteja concluída. Uma reunião nessa semana em Jandaia do Sul apresentou aos servidores o plano diretor do novo campus. Durante a reunião, a comissão organizadora do plano diretor apresentou como será o projeto do novo campus, que terá 23 mil metros quadrados de área construída. A estrutura prevista tem 5 blocos didáticos, prédio de laboratórios, teatro e biblioteca. O terreno para a construção foi doado pela Prefeitura de Jandaia do Sul no ano passado, e a previsão é de que a primeira fase, que inclui um bloco didático e laboratórios, seja entregue já no primeiro semestre de 2016. A 6ª edição do Feirão de Livros da editora da UFPR movimentou o Centro Politécnico nessa semana. Adalberto teve sorte. O professor da UFPR Litoral foi o vencedor da promoção de aniversário da editora. Ganhou um vale-compras de R$ 250 para gastar no estande da editora UFPR durante o evento. Difícil decidir, né? Porque é uma boa oportunidade, né, de conhecer mais também as obras, os autores, né? Então aqui a gente tem uma diversidade de oportunidade, né, para escolher obras aí para contribuir com o trabalho da gente enquanto professor, né? É sempre importante esse investimento na profissão da gente. Os descontos chegam até 50%. E o evento não se limitou aos livros técnicos. Obras de literatura também estavam disponíveis a quem passou pelo local. A gente tem livros de todos os tipos, né? Tem das editoras que publicam literatura, ciência, livros infantis também, livros nas áreas de música, né? De direito. Então, tem os livros técnicos, é um peso importante dos livros técnicos, é um momento de divulgar esses livros, né, acadêmicos, mas tem também toda a gama de outros livros para a comunidade em geral. São mais de 10 mil obras de 15 editoras diferentes que estão disponíveis ao público a preços especiais. No ano passado, mais de 18 mil pessoas passaram por aqui. A expectativa é que este ano o público seja ainda maior. Para a diretora, o objetivo do evento é similar ao da própria editora UFPR. Apresentar ao público o conhecimento de dentro e de fora da universidade com os livros. Para nós é a função social da editora, né? Passa por essa oferta dos livros a um preço razoável, né? Que é o desconto acima da média do mercado, e disponibilizar o conhecimento em forma de feira, que é você chegar a conhecer livros que você não olharia, né, por vontade própria, na internet. Você chega aqui, você conhece livros, títulos que você não veria em outra situação. E quem perdeu o feirão pode visitar o acervo da editora UFPR, que fica no prédio Dom Pedro II, na reitoria. Todo o catálogo também está disponível no site da editora. Fique agora com a previsão do tempo para esse final de semana. A sexta-feira vem com bastante nebulosidade na capital paranaense. A temperatura não passa dos 24 graus. O sábado será de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Os termômetros marcam entre 15 e 25 graus. No domingo, essa previsão continua e a mínima é de 14 graus. De 24 a 26 de abril, Curitiba vai receber o Festival Internacional de Documentário Estudantil. E o Cine Federal dessa semana conta para você em detalhes o que vai acontecer por lá. Olá! No Cine Federal dessa semana, vamos falar do FIDE Brasil, a edição brazuca do Festival Internacional de Documentário Estudantil, que acontece de 24 a 26 de abril aqui em Curitiba. A mostra vai exibir filmes realizados por estudantes de audiovisual brasileiros e de outros países, e conta ainda com exposição fotográfica e debate sobre a prática do cinema documental. No Cine dessa semana, eu converso com o Damian Garcia, que organiza o FIDE, e vamos conversar também sobre a produção documental estudantil. Não vai perder, hein? O Cine Federal vai ao ar neste sábado, às 10 horas da noite. A gente se vê. Não dá para perder. O FPR Notícias de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua companhia e até semana que vem.